Olá, bem-vindo à sexta aula de Linux em Questão. A gente vai começar aí com a primeira questão, falando sobre gerenciamento de processos. Então, primeira questão, no Linux, o gerenciamento de processos é diferente do gerenciamento realizado pelo Unix, pois o primeiro considera cada entidade de execução como uma tarefa única. Então, quando a gente fala de processos, a gente pode falar do processo ou das suas threads. Em muitos sistemas operacionais, quando você cria um processo, ele inicia já com uma thread, que é a thread principal, né, a linha principal de execução. E ela pode criar outras threads. O que a questão está querendo saber é se no Linux, quando você cria uma nova thread, por exemplo, se essa thread ela vai ser tratada como estrutura especial ou se ela vai ser tratada da mesma forma que os outros processos. E se é assim também no Unix. Então, se a gente pegar um Unix, na verdade a gente vai ver que ele vai ter uma estrutura para a thread e uma estrutura para o processo. Então, por exemplo, Solaris, a gente vai ver que ele cria o processo e cria as linhas de execução também para as threads, dentro da estrutura de dados dele de gerenciamento de processos. Já no Linux, quando a gente cria um processo novo, ele é criado numa estrutura onde a gente vai chamar ele de task, ou seja, tarefa. E mesmo que ele venha a criar depois outras threads, essas threads são criadas como novas tarefas. Então, no Linux, o que a gente tem é o conceito de tarefas, ou tasks, para o gerenciamento de processos. Então, uma thread não vai ser nada além de uma nova tarefa, só que com alguns recursos compartilhados. Com uma visão um pouco diferente de que alguns outros sistemas operacionais utilizam, onde você tem o processo com uma estrutura maior e a thread, que é uma estrutura mais enxuta. Então, a resposta aí da questão está correta, tá? Porque ele utiliza a mesma estrutura e configura essas tarefas para compartilhar acesso aos recursos, fazendo assim a implementação da thread. Questão número 2. O Linux, por ser multitarefa, permite que vários usuários possam executar o sistema operacional e, dessa forma, acessá-lo a partir de vários consoles ao mesmo tempo. A execução do comando PSAU apresenta os programas em execução, os respectivos recursos que estão sendo utilizados e cada usuário que ativou o sistema. Tá, então vamos dar uma olhada aí nesse comando PSAU. Tá, o PS é um comando de Process Snapshot. Então a gente está vendo, é um snapshot, né, daquilo que está acontecendo na parte de processos. Então a gente vai ver alguns processos e ver algumas informações dele. No Linux, quando a gente lista os processos, a gente pode ver os nossos processos ou todos os processos. A gente pode também pedir para ver um processo de um usuário específico. E também tem processos que são separados por aqueles que estão vinculados ou não a terminais. Então, por exemplo, quando você loga, executa o comando, esse comando está vinculado ao terminal que você logou. E pode ter processos que estão rodando por trás que não estão vinculados a nenhum terminal. Então, algumas opções do PS são justamente para poder ver esses processos que estão vinculados ou não a terminais, ou processos de alguns usuários, ou todos os processos, além de outras opções também do que você vai ver de cada processo. Então, essa opção AU, nota que ela não tem o tracinho de menos antes, é um formato, na verdade, vinculado ao BSD, né, Unix BSD. No caso, se a gente for usar as opções de Unix vinculadas a um padrão, então a gente teria que usar a opção menos. Então, o que essa opção faz, né? A A vai servir para a gente ver todos os processos. E a U vai ser uma questão também de formatação. É muito utilizado nesse PS a opção AUX, sem o traço, que é o formato BSD para a gente ver todos os processos, vinculados ou não a terminais. A gente teria uma opção similar usando, por exemplo, o "-ef", né, nas opções para Unix, embora alguns campos selecionados venham diferentes para essa opção. Então, o que a gente vai ver na saída de um PS-AU? Então, a gente tem aí o usuário daquele processo, o PID, que é o Process Identifier, identificador de processos, porcentagem de CPU que ele está utilizando, porcentagem de memória,
tamanho da memória virtual em kilobytes, a memória residente, ou seja, aquela que está na memória, que como a gente tem um gerenciamento de memórias de paginação, algumas páginas podem estar em disco e outras residentes na memória. Então, isso aqui é a quantidade em K que está residente em memória. Então, a gente está vendo aqui que ele está usando quase 6 MB de memória virtual e 628K que estão na memória. Terminal que ele está vinculado. O status desse processo. Aqui a gente está vendo que o PS está rodando. Vem aqui também informações de tempo e horário. E o comando no final. Então, nessa questão aqui, ele está perguntando o quê? Quando a gente executa o PSAU, a gente vai ver programas em execução. Tudo bem, estão aqui. Não todos os programas, que aqui estão só aqueles vinculados à terminal. Se ele quisesse ver também os que não estão vinculados ao terminal, ele teria que colocar o X. Os respectivos recursos que estão sendo utilizados. Ele está vendo aqui CPU e memória. E aqui o que está alocado na memória virtual e na memória residente. E cada usuário que ativou o sistema. Só que aqui a gente tem, são os usuários que estão rodando aqueles processos. Então seriam os donos do processo. Então não teria uma relação com cada usuário que ativou o sistema. Considerando também que a gente não tem uma interpretação muito boa para o que seria ativar o sistema. Talvez entrar, logar no sistema. Mas ainda assim não seria o caso aqui. Que a gente está vendo os usuários que estão executando os processos. Então esse processo aqui, o PSAU, ele está sendo executado pelo root. Está sendo executado como root. Então os usuários que são mostrados aqui são os usuários relacionados à execução dos processos. Então devido a esse último item aí, a gente pode colocar que a resposta está incorreta. Então está errado. Terceira questão, também sobre o PS. O comando PS AUX tem a função de exibir todos os processos existentes, o nome do usuário que iniciou determinado processo e a hora que isso ocorreu, além dos processos que não estão associados a terminais. Então o PSAUX é o que a gente estava comentando antes, que mostra todos os processos, só que usando aí o formato BSD para as opções. Se a gente estivesse tratando aqui com menos AUX, a princípio o PS entenderia como sendo todos os processos do usuário X. E se não tivesse o usuário X no sistema, ele daria um alerta, mas ainda assim imprimiria na tela o resultado de uma operação de PS AUX, sem o menos. Então vamos ver agora o quadro para o PS AUX. Então a gente tem aí o que a questão diz que tem na saída. Todos os processos existentes, tá ok, que realmente o PS AUX ele é para imprimir todos os processos, independente de estarem vinculados ou não à terminal. Tanto que a gente vê na saída ali que o TTY tem uma série de interrogações. Então são processos que não estariam vinculados. O nome do usuário que iniciou determinado processo está lá no user. A hora que isso ocorreu também está lá no start. E os processos que não estão associados a terminais, né, como a gente já falou ali no primeiro tópico. Tá, então nesse caso aqui, a gente vê duas questões de PS, né? A anterior que a gente viu estava incorreta e essa aí que ele deu a respectiva saída correta. Então, a questão está certa. Vamos aí para a quarta questão. A máscara de permissão de acesso a um arquivo ou diretório contém 10 caracteres. Tá, isso aí a gente pode até considerar um pouco como pegadinha, né? Vamos dar uma olhada na máscara de permissão de acesso do Linux. Tá, então a máscara que vai vinculado quando você dá um ls-l, por exemplo, apareceria na frente do arquivo essa máscara aí. Tá, então o primeiro ali fala pra gente o tipo de arquivo. Então, por exemplo, o D vai indicar que é um diretório. Tá, o L vai indicar que é um link. O C e o B são os tipos de arquivos especiais que podem ser de caractere ou bloco. Tá, isso aí é vinculado a devices, então dispositivos. Depois a gente tem mais 3 bits de permissão vinculados ao nodo no arquivo. Mais 3 bits de permissão vinculados ao grupo dono do arquivo. E os últimos 3 são para todos os outros que não estão naqueles grupos. Então todos os outros usuários. Então de permissão a gente tem 9, mas com a máscara também indicando qual é o tipo de arquivo,
a gente teria 10. Então, no gabarito oficial, ele considera a máscara como todo esse conjunto. Então, a questão está correta. Então, a gente teria 10 caracteres na máscara de permissão, porque a gente incluiria também o tipo de arquivo logo no começo. Então, a questão número 4 aí, correta. Questão número 5. O PID, o identificador de processo, é um recurso do Linux que permite a atribuição de um número de identificação de um processo no sistema, de forma a auxiliar o controle de execução de um programa ou de um comando. Tá, então é como a gente viu lá na saída do PS, a gente tinha um PID vinculado aos processos. Tá, e realmente ele é utilizado para poder identificar dentro do sistema um processo específico. Então a gente gerencia a partir daquele PID. Então a questão aí está correta. Sexta questão. Analisando a mudança de contexto de processo de uma máquina Linux, um dos analistas percebeu que uma chamada de sistema, uma system call, iniciou a execução de um programa específico no contexto do processo corrente, e em seguida substituiu o contexto atual pelo contexto inicial desse programa específico. Além disso, ele percebeu que a chamada de sistema empregada carregou todo o código do programa na memória principal antes de executá-lo. Nessa situação, é correto afirmar que o analista observou o funcionamento de uma chamada de sistema fork. Quando a gente vai criar um processo no Linux, a gente tem algumas formas de fazer isso, e uma delas é o fork. O fork, o que ele vai fazer é, no momento da chamada dele, ele vai clonar o processo para criar um processo filho, e dali para frente ele continua a execução do mesmo código do processo. Então a gente tem um texto do processo, ele está executando, chega num certo ponto, aparece um fork. Ele clona o processo filho, e é um processo exatamente igual àquele que iniciou a chamada do fork. E dali ele segue. Na continuação do processo, o programa tem que indicar o que é que tem que ser feito quando ele for um filho e o que é que tem que ser feito quando ele for um processo pai. Então o processo pai continua executando uma certa linha e o processo filho segue por outra linha de execução dentro do texto do programa. No caso que ele está falando aí, o que dá a entender é que ele está carregando um outro programa dentro do contexto de um processo que está fazendo uma chamada de sistema, que não seria característico do fork. Então, nesse caso aí, não seria um fork, seria um outro chamado de sistema. Então, estaria errado. Tá? Então, o fork ele clona o processo e continua a execução no fim da chamada. Tá? E o que ele está citando aí, na verdade, está mais relacionado com o exec, que é como se eu estivesse dentro de um processo pedindo para executar um outro programa. Aí ele carregaria na memória, dentro daquele contexto, fazendo substituição de um programa pelo outro, e aí dando continuidade executando aquele processo. Então não seria um fork, seria um exec. Então a resposta aí da questão número 6 é errado. Questão número 7. O Mozix é um pacote de software que estende o kernel do Linux para suporte a clusters. O kernel do Linux com essas extensões permitem um cluster de até 5 nós possa ser implementado em computadores com base na arquitetura Intel, de forma que trabalhem similarmente a um SMP. Então, se a gente for pegar o projeto Mozix, a gente vai ver que realmente ele é um patch para o kernel do Linux. Você aplica o patch no kernel, compila de novo com as opções do Mozix, e aí permite executar dentro de um cluster, onde todos os nós vão estar compilados com o devido patch do Mozix. Tá, e ele realmente vai ser para a arquitetura Intel, de forma a trabalhar similarmente ao SMP. Porém, quando a gente vai implementar um cluster de Mozix, a gente não fica limitado até 5 nós. A gente pode ter mais do que 5 nós. Tá, então a questão aí está errada, porque a gente pode ter mais nós sim. Questão número 8. No Linux, o MPI é uma biblioteca de passagem de mensagens, desenvolvida para ser padrão de comunicação entre processos em ambiente de memória distribuída. Tá, isso aí é uma biblioteca para ajudar a desenvolver aplicações distribuídas. Tá, e estaria dentro também do mesmo assunto lá que a gente viu a questão anterior do POSIX. A questão de clusterização, aplicações distribuídas. Tá. E nesse caso aí a questão está correta. Tá, e realmente essa biblioteca de passagem de mensagens desenvolvida para o padrão de comunicação entre processos em ambiente de memória distribuída.
Questão número 9. O gerenciador de memória é responsável pela atribuição de áreas de memória e áreas de troca, swap, para processos, para os demais componentes do kernel e também para o cache de disco. Tá, a questão número 9 aí, tá? Se realmente é o papel de gerenciador de memória, então também está correto. Inclusive permitindo que o processo use mais memória do que a memória física existente no computador. Agora, a 10ª questão desse bloco. Para se monitorar a atividade da CPU e a utilização de memória em um sistema Linux, pode-se utilizar o utilitário PS. Essa ferramenta permite listar processos que estão sendo gerenciados pelo sistema, com seus respectivos percentuais de utilização de CPU e memória. Novamente, a questão de PS. Está aí. Também está correta. É a função do utilitário PS, o processo snapshot. Tá, outro programa que também é utilizado para gerenciar processo, né, é o top. Mas com relação ao top, ele já é mais usado para você poder ficar acompanhando as atualizações de como é que estão os processos no sistema. Tá, o PS, a princípio, ele só vai te dar uma saída e você vai ter uma noção ali, uma fotografia do estado dos processos naquele momento. Tá, então a sexta aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.